Olá, você está no programa Alma Querida, programa no qual nós respondemos os e-mails que nos são enviados pedindo orientação. Nesse primeiro e-mail, uma amiga, uma alma querida diz: meus filhos são infelizes por causa do pai. E ela diz: sou casada há 23 anos, tenho 42 anos e meu marido 49. Se ela está casada há 22, tem 42, ela casou com 19, né? Temos 2 filhos, uma menina de 16 e um menino de 22. Aqui já tem uma questão interessante. A menina tem 16, o menino 22. O menino nasceu primeiro e depois de 6 anos nasceu a menina. Então, o menino foi filho único durante 6 anos. O psiquismo já é de filho único. A menina nasceu 6 anos depois do segundo filho. O psiquismo também é de filho único. Só que a menina tem 2 pais e uma mãe. O filho único ele tem uma certa dificuldade de se afastar de casa e uma certa dificuldade de estar em casa. Tem um anseio muito grande pelo mundo e vai para o mundo. E depois o mundo fica opressor, corre para casa. De repente a casa fica opressora, quer ir para o mundo. Então, numa literatura alemã é chamado de ser de soleira, como se ficasse mais embaixo da porta do que do lado de lá e do lado de cá. A nossa querida, alma querida, continua. O pai deles bebe e usa drogas. E eles estão cientes disso devido ao tio que contou sem a minha permissão, é claro. Minha filha está sempre triste e ela pede pela morte do pai, pois acha que será a única maneira dela viver em paz. Meu filho vive com urticárias e tenho certeza de que é por causa da vida que ele leva dentro de casa. Por favor, me ajude com suas palavras, elas me aliviam muito. O que posso fazer para que meus filhos sejam felizes? Bem, minha querida, o que você pode fazer para que seus filhos sejam felizes? O que é a felicidade, afinal de contas? A felicidade é você estar sintonizada com a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer que você faça. O que será que os seus filhos pediram antes de reencarnar? Posso adiantar para você o seguinte: pediram para serem filhos deste pai. Pediram por misericórdia que Deus concedesse a graça deles serem filhos deste pai. Tanto o seu filho quanto a sua filha pediram para serem filhos deste pai. Eles precisam saber, se você é espírita, que eles vieram, veja só, pelo menos quase 40 anos após o pai. Eles ficaram no plano espiritual. Então, de duas uma, ou eles programaram esta encarnação. Se eles programaram, eles já são seres relativamente desenvolvidos para poderem programar, fazer parte da própria programação reencarnatória. E então, eles fizeram isto no auge da consciência. Não tinha influência negativa, eles não estavam em contato com esse pai, só tinha a perspectiva futura desse contato. E mais ainda, eles tiveram a assessoria do plano espiritual superior. Ninguém faz isso sem a assistência de mentores espirituais. Então, eles fizeram a escolha na melhor das condições. Então, esta é a melhor escolha. Se não foi assim, nós teríamos que admitir que eles não são espíritos desenvolvidos, então eles não participaram da programação reencarnatória. Se não participaram, a programação reencarnatória foi feita por seres superiores, por espíritos superiores, que são os mentores deles. E esses mentores, é claro, sabiam em abundância, a exaustão, o que era mais conveniente para os seus filhos. E então foi programada essa encarnação deles com este pai, deste pai com estes filhos e o seu encontro com todos eles. Então, é importante saber que se eles não são capazes de amar, precisam desenvolver esta capacidade. Esse pai é o desafio. Sem esse pai, veja só, a sua filha vai ser feliz. É bom que o pai morra para ela ser feliz. Meu Deus do céu, que coisa mais triste. Se o pai morrer, ela nem imagina quão infeliz ela vai ser. Por uma questão muito simples. A lei de Deus na consciência, quando Kardec conversava com o plano espiritual, na terceira parte do livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a lei natural, ele pergunta, onde é que está escrita a lei? E a resposta é, a lei está escrita na consciência, a lei de Deus está na consciência.
Jesus Cristo diz assim: eu não vim derrogar nem destruir a lei, vim cumpri-la. Porque da lei não passará um só jota, um só tio, até que tudo seja cumprido. O que é a lei ser cumprida? É você desenvolver aquilo que você tem que desenvolver num plano material como o nosso. Você não é daqui. Ninguém é daqui, nem seu filho, nem sua filha. Eles são do plano espiritual, estão aqui para desenvolver o quê? Capacidade de perdoar 70 vezes 7, de fazer pelo outro o que gostaria que se fizesse para si. Olha, o pai está pedindo o quê? Está pedindo vibração, está pedindo amor. Quando ela fica desejando que o pai morra, ela está fazendo uma vibração que o pai fica mais dependente. O pai morrer é o pai ficar dependente, não ter a atividade espiritual. Ela está concorrendo para isto. O filho também, com urticária, está manifestando uma rejeição muito grande do pai. É claro que eu não estou aqui defendendo o comportamento do pai, então, porque você falou dos filhos, eu estou focando nos filhos. Se eu fosse falar do comportamento do pai, eu diria mais para você: seu marido vai ao centro espírita? Você o leva ao centro espírita? Vocês leem, vocês fazem o evangelho em casa? Vocês sabem aquilo que eu falo dos 3 palcos? O primeiro palco é você, seu marido e seus 2 filhos. O segundo palco são os obsessores do seu marido, os seus e o de cada um dos filhos. Formam uma verdadeira gangue dentro da casa. E o terceiro palco são os mentores, num número muito maior do que o segundo palco. Mas esse número muito maior não tem muito poder, porque as pessoas não dão força. A sua filha está dando força para o segundo palco. Eu quero que meu pai morra. O filho está dando força para o segundo palco. Eu tenho urticária, eu tenho rejeição por isso aí. Me dá até coceira, me dá até, nossa, alergia. Nossa, eu só vou ser feliz se não tiver o pai. Quando eles estavam no plano espiritual, a situação era diferente. Só seremos felizes com este pai e se levarmos adiante a prova que temos que enfrentar com ele. Muitas vezes, um pai deste vai gerar no filho uma maneira de ser que no futuro ele vai ser totalmente diferente do pai, uma aversão às drogas, à bebida, que se não fosse esse pai, provavelmente eles seriam dependentes. E provavelmente no futuro, por amor a este pai, eles poderão fazer o quê? Poderão se transformar em seres capazes de recuperar outros adictos, outros dependentes. Neste final de semana e começo de semana, carnaval, eu fiquei conhecendo uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso na área de assistência a dependentes, porque foi instado, foi levado a isto pelos problemas enfrentados com um filho dependente químico. Então o filho foi uma bênção para esse pai e uma bênção para o mundo. Agora, quando esse filho se recuperar, o pai vai conseguir recuperar esse filho, mas para recuperar o filho, ele está recuperando uma infinidade de outros espíritos, de outras almas. E o que é mais interessante, se enfronhou de tal maneira com a doutrina espírita, que é um verdadeiro líder espiritual agora. Então, esse filho foi uma bênção. É assim que Deus age. E Deus age abençoando o seu marido com esses filhos, os seus filhos com esse pai. E abençoando você com esse marido, abençoando esse marido com essa esposa e com esses filhos. Vocês são capazes de tomar posse dessa bênção? De rezar pedindo a Deus que ajude cada um de vocês a terem a atitude adequada, a atitude de amor? Vocês precisam perguntar para Deus: como é que eu estarei fazendo a sua vontade, Senhor? Ele vai dizer: fazendo aquilo que você gostaria que fizesse para você, andando de mãos dadas com o seu adversário. O seu pai é um estímulo para você exercitar a espiritualidade. É um estímulo para você se desenvolver espiritualmente. Agora, é muito triste o caso dos 2 filhos, minha querida, porque uma deseja a morte do pai e o outro tem sintomas de rejeição. Eles 2 precisam aprender a aceitação. De preferência, façam o evangelho, estudem juntos, frequentem um centro espírita. Se você for, você pode levar sua filha, seu filho. Se não forem, compete a você, que já tem conhecimento. Agora, veja que coisa interessante, você me manda um e-mail. Muitas pessoas estarão assistindo esse programa, ouvindo as nossas palavras. E aquela luz que você pediu para você vai ser uma luz que vai se esparramar por muitos outros lares, muitos outros corações. Você entende como é que Deus trabalha? O exemplo que eu dei do pai, que de repente se transforma num líder de recuperação, ajudando pessoas, ajudando as instituições, antes era uma certa indiferença. O filho foi a bênção.
Foi a maneira, Deus nos recruta através dessas ligações com os seres que nos cercam e com o amor que nós manifestamos para tentar tirá-los de um caminho que não é o melhor para eles. Ao fazermos isto, fazendo a vontade de Deus, nós estaremos nos desenvolvendo e muitas vezes sendo uma luz no caminho daqueles que nos cercam. Vamos ao outro e-mail. No outro e-mail, a alma querida diz o seguinte: há alguma ligação entre a doença de meu filho e minhas escolhas erradas? Ah, como nós temos sentimento de culpa, né? Ela diz assim: olá, doutor Adão. Gostaria de pedir para o senhor falar um pouco da esquizofrenia. Tenho um filho de 17 anos que desde 14 apresenta sintomas da doença. Hoje ele trabalha numa padaria. Estamos conseguindo manter a doença sob controle. Às vezes ele passa por uma semana difícil e acabo me sentindo culpada por fazê-lo trabalhar. Mas percebi que desde que começou, ele está mais feliz e confiante. Por isso, o incentivo. Já o meu marido era um ótimo pai até descobrirmos a esquizofrenia do filho. Sei que ele ama o nosso filho, mas há uma barreira entre eles e entre nós. Por isso, nunca posso contar com ele, com o marido. Ele casou comigo porque eu engravidei. E eu sempre fui apaixonada por ele, mas nunca correspondida. Será que meu filho agora sofre devido às minhas escolhas erradas? Como eu ter engravidado apenas para não perder quem eu achava ser o amor da minha vida? Olha, minha querida, veja como aquilo que nós dizíamos agora há pouco, a lei de Deus na consciência, trabalha, né? A lei de Deus na consciência. De repente, o que aconteceu? O seu marido se aproxima de você, como eu digo sempre, né? Os homens muitas vezes se aproximam das mulheres com o chakra básico fervendo, aceso, incendiado, muito desenvolvido. O chakra básico é na altura da genitália e tem a ver com as funções de sobrevivência e com as funções sexuais. O chakra básico e o chakra esplênico, que é das energias. As mulheres muitas vezes se aproximam dos homens com o chakra cardíaco, esfuziante, ou seja, eu quero afeto, eu quero carinho, eu quero amor. E muitas vezes, o que é pior, com o chakra umbilical, gástrico, muito desenvolvido, muito ativo. E o que é essa ação, esse desenvolvimento do chakra gástrico? Eu preciso cuidar da minha subsistência, da minha manutenção. Então, é o que nós falamos, que são as uniões por interesse. Interesse em quê? O interesse é sempre material. No caso dessa nossa querida irmã, ela diz assim: eu era apaixonada por ele. Muito bem. Se você era apaixonada por ele, e aí você vai prendê-lo através da gravidez. Engravidou para segurar o marido? Então não foi por amor que vocês se uniram, mas por uma responsabilidade. Agora você pode falar com o seu marido e agradecer. Acima de tudo, é muito importante você ter gratidão. Gratidão e dizer para ele: como foi bom você ter ficado comigo, como é bom nós estarmos juntos. Agora nós podemos ajudar esse espírito amigo que é o nosso filho que está conosco. Ao fazer isto, você vai também passar para o seu marido a necessidade dele aceitar esse filho. Porque com escolha certa ou errada sua, o seu filho não é vítima. Porque ele não foi arrastado contra a vontade dele. Ele entrou nessa relação porque ele quis. Ele pediu esse pai, pediu para ser filho desse pai, dessa mãe, e achou que a única condição que ele tinha de ter um pai e uma mãe, ter uma oportunidade encarnatória de estar com vocês dois, de fazer um aprendizado que estava programado, foi ele vir nas condições em que veio. As reencarnações estão muito difíceis no planeta. Nós costumamos brincar que do lado de lá tem uma fila imensa querendo reencarnar. Eu sou de uma família em que nós éramos em 11 filhos, mais o primo órfão, a tia solteira, nós éramos em 16 em casa. Hoje em dia, se você vê uma família em que os pais têm 3 filhos, é muito. Normalmente é 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, nós brincamos que do lado lá tem uma fila imensa. Uma fila imensa, aguardando na fila para renascer. Aí aparece o gerente da fila e diz assim: olha,
Hoje, uma menina que está no período fértil vai se encontrar com o namorado, vão para um motel e provavelmente ela vai ficar grávida. Quem é que se habilita? Ela é viciada em drogas e o namorado é traficante e mora numa favela da periferia. Uma vida muito difícil. Quem quer, sai briga na fila, porque é uma vaga. Não tem vaga aqui. Quem é que aqui vai em casa e diz, eu quero um filho tal, e tem discernimento sobre o que é ser pai e ser mãe? Está muito difícil. Então, os espíritos aceitam essas condições e suplicam essas condições. Então, não fique pensando que o seu filho tem o problema que tem, porque você fez isso, fez aquilo. É claro que tem sintonia com você e com seu marido, mas não porque você fez a escolha que você fez. Ele se aproveitou disso. E a outra coisa mais importante ainda, eu espero que você faça bom uso dessa informação que eu vou passar. Em muitos casos, nós já tivemos vários casos desses. O espírito que está na condição deste filho induziu você a fazer a escolha que você fez. Então, a escolha errada, muitas vezes, não é a sua, é a dele. Porque ele podia estar do outro lado, para ele nascer com todas essas vicissitudes, essas diferenças, essas limitações. Ele tinha problemas, podia ser que ele já estivesse ao seu lado e ao lado do seu marido. E ele tenha feito o papel de um obsessor, induzindo você a ficar com seu marido a ficar com você, os dois teriam encontros dos quais resultou a gravidez. Ele se aproveitou disso. Então, é importante você considerar isso, essa hipótese. Ele pode ter se aproveitado disso, pode até ter induzido. Quantos casos nós conhecemos que os pais se conheceram porque o filho de agora estava do outro lado e disse, olha, eu preciso de você, eu preciso do seu patrimônio genético e do patrimônio genético dele. Vê se você vai conhecê-lo e leva você exatamente onde o pai está, ou leva o pai onde a mãe está, faz aqueles olhares. Pensa que tem liberdade nisso, muitas vezes está tendo uma indução do outro lado. Então, não fique com essa de que você é a culpada. Não é. Você não deve nada a ninguém. Já disse aqui nesses programas. Nós só devemos a Deus, a nossa consciência e ao universo. Deus não precisa de oficial de justiça, então não precisamos de cobradores. Você já tem um cobrador terrível, que é você mesmo, manifestado na sua consciência. Por quê? Porque Deus está em você. E Deus em você é esta consciência. Então nós não fazemos nada que Deus em nós não venha a saber. Porque Deus está internalizado em nós e se manifesta na nossa consciência. Como disseram os Espíritos a Kardec. A lei de Deus está escrita na consciência. Como disse Jesus, não passará um só jota, um só tio até que tudo seja cumprido. O que é tudo ser cumprido? É você atingir a santidade. Como é que você faz isso? Vivendo aqui a vontade de Deus. Primeiro, aquilo que semeares, tu mesmo havereis de colher. Você vai colher. Seu filho com a doença que você disse que ele tem, que é a urticária, ele manifesta uma rejeição. A sua filha tem um sentimento egoísta. O pai tem um sentimento de que a vida é muito difícil, que ele precisa de fantasias. Ele precisa de cair fora da realidade às vezes. Então ele se droga e ele bebe. O que vocês podem fazer? Se aquilo que você semeia você tem que colher, você sabe também que o amor cura, lava, afasta a multidão dos pecados. E acima de tudo você sabe que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se você passar para o seu marido essas considerações, para os seus filhos essas considerações, e fazerem com que todos possam se unir no amor. Como é que vocês podem fazer isto? Fazendo o Evangelho. Se você não é capaz de fazer o Evangelho todos os dias, tire um dia na semana, marque um horário na semana em que todos possam estar reunidos e faça o Evangelho. Isso é muito difícil, porque fulano não quer. Aqueles que podem, façam. E ao fazerem o Evangelho, aí vocês vão estar sintonizando o terceiro palco, que são aqueles espíritos maravilhosos que querem ajudar você, seu filho, sua filha, a superarem
as dificuldades que vocês enfrentaram nesta união familiar. E aí, a coisa bonita é você saber que, sendo escolha de cada um esta união familiar, a coisa mais importante que o filho poderia fazer seria dizer: pai, obrigado, mãe, obrigada, mana, obrigado. O que você poderia fazer? Marido, obrigado, filho, obrigado, filha, obrigado. O que a filha poderia fazer? Pai, obrigado, mano, obrigado, mãe, obrigado. O que todo mundo poderia fazer seria exatamente isso. Ter uma gratidão muito grande pelas circunstâncias, aproveitarem tudo, sabendo que, como disse Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Ah, é difícil? Tudo posso naquele que me fortalece. Beleza, não é? Então, pensem nisto. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.